Olá! Nessa aula eu quero te mostrar a importância do isolamento entre testes unitários. Na aula anterior, eu te enganei rodando os testes um a um, mostrando que eles estavam passando. Vou fazer isso novamente. Eu rodo o teste salvar usuário, rodo o teste listar usuários e, separadamente, ambos passam. Contudo, se eu executar teste usuário, o módulo como um todo, veja o que vai acontecer. O teste listar usuário não está passando. Por que isso acontece? Veja que ele está falando, olha, a lista da direita contém um item extra. E por que isso acontece? Vamos tentar debugar e ver o que está acontecendo. Vou rodar novamente. Veja então que a variável usuários é essa lista que possui dois elementos, o Renzo e o Luciano, mas quando você avalia o conteúdo do retorno do listar, veja que ele possui três, um Renzo, depois um Renzo novamente e um Luciano. Por que isso está acontecendo? Porque na realidade, o teste inicial de salvar usuário, ele pede para salvar um primeiro usuário, que é o Renzo. Se nós observarmos o método salvar, o que ele faz? Ele dá um append na lista. Então ele fez o append desse primeiro usuário. Quando você vai executar o teste de listagem, ele vai fazer o salvar de mais dois usuários. Mas para esse teste passar, ele parte do pressuposto, erroneamente nesse momento, de que não existe nenhum outro usuário salvo no banco de dados. E essa é uma suposição que acontece na maioria dos frameworks. Por exemplo, quando você for fazer um teste em Django, o banco de dados sempre está limpo. Por isso que eu comentei e criei o método rollback, que é um método que serve para desfazer tudo que foi feito numa sessão de banco de dados. E inclusive é isso que os frameworks de teste, quando trabalham com banco, costumam fazer. Então, esse teste não está isolado. Quando ele roda em conjunto com outros, se você não limpar o banco de dados depois de finalizar o teste, possivelmente você vai ter um teste que depende de outro. E esse efeito colateral é muito ruim e torna o teste muito difícil. Então o que nós faremos? Nós implementaremos o rollback para desfazer as mudanças que porventura tenham acontecido nessa sessão. Então, como nós faremos isso? Vamos chamar aqui o self usuários.clear, que remove todos os elementos de uma lista. Então, assim eu vou estar emulando o rollback em um banco de dados. Vamos então executar novamente os testes e agora veja que todos estão passando. Então, dessa maneira, eu consigo atingir o isolamento dos testes, de forma que um não interfira no outro.